Sejam todas muito bem-vindas a mais uma gravação de um episódio do podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conseguem sucesso na sua vida materno-corporativa. E hoje temos a honra de receber uma convidada com uma trajetória inspiradora no mundo das finanças e da tecnologia. Cíntia Pérez é uma executiva C-Level com uma carreira marcada pela transformação, inovação e governança corporativa. Sua experiência abrange empresas multinacionais e nacionais em setores como bens de consumo, varejo, tecnologia e serviços profissionais. Com um olhar estratégico e uma habilidade única de traduzir dados complexos e decisões de alto impacto, Cíntia liderou equipes em áreas que vão de análise financeira, passando por transformação e gestão de riscos. Sua atuação como conselheira começou em 2021 e desde então tem contribuído para organizações como a Associação Fundo Patrimonial Patronos da Unicamp. Além de sua expertise profissional, Cíntia é uma mulher visionária, apaixonada pelo potencial das novas tecnologias e pelo impacto que elas terão na sociedade nos próximos anos. Mãe de 4 filhos, ela equilibra sua vida pessoal com uma carreira de alto nível, sempre buscando soluções para que a melhor política financeira aconteça dentro de uma empresa que a gente muito conhece no dia a dia de finanças, que é a PwC. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Cíntia Pérez. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada para poder dividir um pouco da minha história com todas as mulheres desse Brasil. Que delícia, Cíntia. Foi muito legal o jeito que eu conheci a Cíntia. Nós estávamos no encontro de mulheres, comemorando, né? Num restaurante super bacana à noite, dentro de um grupo que a gente participa. Era um jantar, se eu não me engano, do BF Conecta, Era. não é? E nesse dia nós fomos convidadas a nos apresentar. E quando a gente foi se apresentar, a gente imediatamente se identificou pela quantidade de filhos. Então foi muito legal. Mas antes dos filhos, vem muito a gente e vem muito a nossa carreira. Me conta um pouquinho, assim, o início da sua jornada, como tudo foi desde o comecinho. Conta pra nós. A minha jornada ela começou assim que eu me formei. Naquela época, as empresas elas iam buscar na faculdade, nas melhores faculdades do Brasil, os profissionais que elas queriam para dentro da empresa. E a PepsiCo, ela estava implementando o Roadshow. O Roadshow era o primórdio do Waze, que era uma plataforma, uma ferramenta de, eh, de rotação, né, de rotation, e aí ela precisava de uma formação específica, que era uma formação no curso que eu me formei, que foi de matemática aplicada e computacional. Então, de lá foi muito rápido. Uma amiga também do mesmo curso, ela foi trabalhar na PepsiCo, e eu também fui. Mas o desafio ele já veio de cara, porque eu já tinha 2 filhos durante a faculdade. E aí, eu morava em Campinas, que era ao lado ali da Unicamp, e o trabalho era em São Paulo. Então essa questão de conseguir conciliar as 2 coisas, ela veio imediatamente na minha carreira, Nasceu com você esse poder, né? nasceu. Como Cíntia, talvez auge ali da sua adolescência, porque a gente entra na faculdade no auge da adolescência, né? A gente não se dá conta disso na época. Escolheu fazer matemática aplicada e computacional, é assim que chamava o É curso? assim que chamava esse curso. E é bem engraçado, porque a Unicamp era também os primórdios da computação. Era bem o Sim, início, 85, 87. E esse curso, ele era um curso onde se aplicava a matemática em todas as áreas. As áreas de finanças, a área de estatística, na parte de tecnologia. Então, ela tinha uma mistura dessas 2 coisas. Isso para mim foi uma das grandes questões, porque eu gostava muito de tecnologia, sempre quis, tenho muita curiosidade, e aí eu consegui juntar aquilo que na adolescência você acredita ser uma coisa da sua fortaleza, que era a parte de exatas com a parte de tecnologia. E aí eu escolhi esse curso. sensacional. E você começou a trabalhar, você teve os filhos durante a faculdade, conseguiu conciliar isso, isso é muito bacana, porque às vezes as mulheres acreditam que
em tendo filhos, elas imediatamente precisariam, por uma pressão às vezes da sociedade, abandonar os seus cursos, abandonar a sua faculdade. Como é que foi essa organização de tempo nesse momento? Quem te ajudou? Quem foi sua rede de apoio? Como você fez? Sua faculdade era de manhã e era a hora que eles estavam no berçário ou na creche? Era à noite? Como era? De cara eu já contei com a minha família. E a minha família, ela, para que a gente até entenda, né, é uma família de educadores, que põe muita valor sobre o desenvolvimento na educação. Então, de cara, a minha mãe, pois eu não sou de Campinas, eu sou de Americana, que é uma cidade do interior, é ao lado de Campinas, e a minha mãe, ela se dispunha, ela trabalhava, ela sempre trabalhou, minha família inteira sempre trabalhou. Ela parou o trabalho dela e ela vinha todos os dias para Campinas para poder ficar com os meus filhos, para eu não precisar parar de estudar. Então, isso para mim já foi assim, como retribuir a uma dedicação tão grande, né? Para uma questão de valores que a nossa família tem Exemplo de sororidade no berço. no berço. Sensacional. E aí você, quando começou a trabalhar na PepsiCo, foi ao se formar. Foi. Ao me formar é que eu fui chamada para a PepsiCo. Chamava como esse cargo? Era o quê? Hierarquicamente era um analista, era um jovem aprendiz, era um estagiário? Como era? Ele era coordenador Ou já desse chegava projeto, que era boa? o projeto do Roadshow. Nós tínhamos 3 coordenações, então eu já entrei para uma coordenação. Primeiro emprego, eu já tinha que Mas coordenar uma quem é mãe equipe. já lidera muita coisa, né, gente? Já tá apta a entrar em cargo de liderança. Adorei. E essa implementação, ela aconteceu na parte de distribuição, né? Então, era mapeamento de todas as rotas dos caminhões e trazer e traçar a melhor rota, né? Que tem muito de pesquisa operacional. Isso era respondendo para logística? Era um projeto de Era um logística? projeto de logística. Eu fui trabalhar com logística. E acho que, no primeiro momento, nós tivemos que fazer toda a programação desse roadshow, mapeando. E tinha uma equipe para fazer isso, né? Então, a PepsiCo, ela tinha 3 centros de distribuição em São Paulo. E cada um dos coordenadores, a minha amiga foi para um, eu fui para outro, e uma outra pessoa foi para outro. E nós coordenávamos ali o projeto, que vinha várias pessoas que tinham que mapear todos os pontos. Não existia isso. O sistema ele vinha Google Maps. vazio, meio que isso. Vamos mapear todos os pontos de entrega. E tinha que ficar reconhecendo pelas próprias informações que vinham dos motoristas, tinha que reconhecer os problemas nas vias públicas, porque não adiantava traçar né, uma rota que o caminhão não pudesse passar. Então, era ainda muito rudimentar, porque não tinha, né, toda essa tecnologia que a gente já tem hoje e que nós mesmos interagimos com o Waze falando que tem ou não tem alguma coisa, era o próprio. Então, assim, foi bem desafiador. Mas mais desafiador ainda foi por conta de eu ter que ir de Campinas a São Paulo todos os dias. Eles me deram um carro e eu me deslocava de Campinas a São Paulo para poder trabalhar e voltava todo dia. E numa dessas, só ali de estrada, nós estamos falando de 1 hora, né, por dia. Por baixo. Então, começou ali de cara a questão né, de De olhar a sua situações logística, na né? minha logística. E eu não tive apoio do meu primeiro marido, né? Então, foi a primeira impacto, porque ele não queria que eu trabalhasse. E eu não achava nem justo nós que estávamos ali dependendo dos nossos pais, com todos os esforços que eles fizeram para que a gente pudesse começar a investir na nossa vida, tomar uma decisão dessa, né? E aí, eu me separei. E Cíntia, você acha que a pessoa querer que você não trabalhe, já faz com que ela também tenha o outro viés de não te apoiar? Então, quer dizer, a pessoa como ela não quer que você trabalhe e você tomou uma decisão contrária a esse marido, certamente você não tinha o apoio dele também, né? Para nenhum tipo certamente, de ajuda, né? certamente, Especialmente, preciso chegar mais tarde, vou ter que voltar para casa mais tarde. certamente, Ou não seja, era. atrapalha mais do que estando junto, então, já, Exato. né? Éramos muito jovens. Eu acho que Sim. primeiro, né, nós de caracterizar um pouquinho por aí. Mas não estávamos na mesma página, não estávamos com os mesmos valores, com certeza, e nem com os mesmos objetivos. E eu acho que isso distancia muito, né, também. Sem Então, dúvida. nem vejo isso como uma situação de um ou só do outro. Eu vejo que é uma situação dos dois. Mas eu tinha muito certo o que eu queria para a minha vida, para a vida dos meus filhos.
e isso foi maior do que a nossa relação. Sem dúvida. E me conta, nesse movimento de divórcio, de separação, o que mostra uma segunda faixa de independência, que já rompe muitos também, muitas histórias, né? Às vezes a mulher acredita que ela não pode se separar, por pior que esteja, o marido nem tá apoiando, e ela se mantém numa relação achando que aquilo é pelo menos ela vai ser pior se separar, e não necessariamente, né? Quando a gente se separa e tem essa liberdade, a gente consegue até melhorar a dinâmica que ali estava. Seus filhos foram para São Paulo, em algum momento você mudou para São Paulo ou não? Eles continuaram em Campinas e que dinâmica você criou? Sua É, mãe continuou vindo de Americanas? Não, você arranjou é, uma escola, uma babá? Como foi isso? esse momento foi um momento que não foi só a decisão de uma separação, É. foi a decisão de como eu ia levar minha vida dali para frente. E uma das questões, eu tinha 2 E opções, você é muito né. nova, né? Eu tinha 19 anos Então, quando eu me casei e eu tinha 25 quando nessa época meus filhos eram pequenos, tinham 3 e 4 anos. E nesse momento eu tinha 2 opções: voltar para o colo aconchegante dos meus pais, que eles estavam lá e até me chamavam para ávidos. essa possibilidade, ou ir buscar os meus sonhos, né. E eu optei por ir buscar os meus sonhos, junto com os meus filhos. Eu e eles, nós mudamos para Jundiaí naquela época, porque a Pepsi, eu pedi transferência de São Paulo para a fábrica de Jundiaí, e eu me estabeleci sozinha ali em Jundiaí Que e é próximo de comecei Campinas a também, ter acho que minha deve dar uma vida. hora, né? É, 1 horinha de Campinas. Mas aí comecei a juntar ali tudo o que eu precisava para conseguir ter essa vida, né. E essa mudança de cidade, de tudo, ela a cada vez, né, que você tem uma grande mudança, você tem uma reprogramação de tudo. Então era um momento de fazer minha vida para acontecer, para conseguir trabalhar e fazer isso acontecer. E as crianças já estavam em idade escolar, né? Já. Como você fazia? Leva para trabalhar, leva para a escola e vai trabalhar. Primeira questão é ter uma pessoa de confiança, Tá. que era a minha assistente. Eu não tinha naquele momento, veja, eu tenho 2 fases de vida e eu vou contar aqui ao longo do podcast. Mas naquele momento eu não tinha uma estabilidade financeira, de forma alguma. E eu acho que isso que é interessante aqui, né, porque não é disso que depende, né. Eu acho que a gente se vira com o que a gente tem e a gente dá o melhor do que a gente pode dar, naquele momento, né. Então, naquele momento, eu não tinha como pagar babá, motorista, a empregada ela ficava só nos horários que tinha e o resto era comigo mesma. Então tinha um perua que levava para a escola, a empregada que, enquanto eles estavam na escola, ela arrumava a casa e quando não estava, ela cuidava deles até eu chegar. Era esse o esquema. Excelente, eu acho isso tão importante, porque por muitas vezes, às vezes as pessoas olham e falam: "Ah, Karen", mas eu falo: "Gente, mas eu comecei no banco de uma recepção, e quando eu tive o Léo, eu era uma estagiária de direito, advogada júnior e não tinha a menor condição financeira, para chegar aqui onde eu cheguei, mas eu usei de forma inteligente todos os recursos mínimos que eu tinha para conseguir estudar ou trabalhar até mais tarde, ou buscar uma outra posição, né". Então, isso é importante, é possível. A gente só precisa ficar atento e, de repente, usar exemplos como o da Cíntia para alçar esse pouquinho em pouquinho, não desacreditar, né, Cíntia? Não desacreditar. É. Eu, na verdade, nessas dificuldades, que eu me esforçava mais ainda para sair dela. Eu disse, não, eu tenho que melhorar de vida. E eu acho que é isso, Ué. é uma coisa impulsiona a outra, Aham, né. aham. Exato. Dentre esses desafios, você ficou na PepsiCo até quando? Eu Nesse momento aí fiquei de começo de uns carreira? 5 anos na Pepsi. Boa. Quais foram os maiores desafios, assim, que você falou: "Não, isso aqui para mãe", e até hoje eu vejo dentro dos times é o mais desafiador. O que para você foi mais desafiador ali? Foi o financeiro, foi a logística, foram os horários estendidos do corporativo? O que foi mais difícil? A saudade, a culpa? Naquele momento eu não viajava, até porque eu fiz a minha vida acontecer ali e pedi até transferência para eu poder ter uma vida que eu conseguisse levar as 2 coisas. Então eu não tinha uma questão maior, eu acho que o maior desafio era conseguir sair no horário para conseguir, ter as crianças ali por perto e ter quem cuidar, porque eu não podia deixar sozinhas de forma alguma.
Mas ao longo da minha carreira foram aparecendo outras questões, né? Que elas vêm com quanto mais você vai crescendo também profissionalmente, os seus desafios passam a ser maiores até em relação à sua vida pessoal, né? Então acho que um pouco nesse sentido é o que aconteceu. Teve alguma situação que ficou marcada na sua trajetória desse desafio que você viveu? Ai, tiveram várias situações que ficaram marcadas, né? Eu acho que tem algumas questões assim de que ela, a vida te impõe algumas tomadas de decisão. E aqui é onde eu acredito piamente que se a gente tem um propósito, esse propósito torna mais fácil a gente lidar com decisões que a vida vai nos trazer. Então eu tive, por exemplo, ao longo da vida uma e que bom, até para comentar, o meu propósito sempre foi me dedicar ao máximo para minha família e ter também o meu desenvolvimento pessoal, mais do que profissional, porque Lindo. não é só eu acho que o profissional é consequência. Eu estava sempre buscando mais aprendizado, mais vontade de querer conseguir fazer algo. Eu me desafio comigo mesma quando eu estou aprendendo e querendo fazer algo que para mim é uma situação inédita. E aí, Que nesse demais! sentido, a vida ela acabou colocando um embate sobre os meus 2 propósitos. Quando eu fui convidada, e eu já estava casada pela segunda vez, e eu fui convidada para ir para o exterior. E eu tive que decidir, porque ou eu ia sozinha e abandonava meu marido ou até meus filhos, não sei, ou eu decidia não ir. Então eu não tive eu não ficava titubeando sobre essas decisões. Para mim, a família era primeiro lugar e era ela que eu escolhi, né? Então, você tem situações assim que elas vão o tempo inteiro aparecer, né? E nos marcam, claro, sem dúvida. Imagina o tamanho do peso de uma decisão dessa, porque querendo ou não, para nós que somos mulheres executivas num país subdesenvolvido, numa área técnica majoritariamente masculina, o ambiente de trabalho ele ainda é majoritariamente masculino, ser convidada para uma oportunidade nessa no exterior preenche várias caixinhas do nosso ego, sem dúvida, né? E falar não é ter muita certeza mesmo do que você quer e o que é prioridade para si. E aí vamos voltar agora para chegar desse lugar onde estávamos na PepsiCo até esse convite, saindo da PepsiCo, saindo dessa área de logística. Qual foi o próximo passo? Quando eu saí da Pepsi, que eu trabalhava em logística, mas eu era parte toda de controles de logística, né? Eu saí do projeto quando eu mudei para Jundiaí e eu fui para toda a parte financeira da logística, que é muito Olha, grande, porque é uma empresa que trabalha com varejo, então ela tem um canal de distribuição muito forte, os custos de entrega são muito grandes. Então eu já comecei a entrar no mundo financeiro, que é um mundo que para mim também era muito fácil. Eu saí de lá e fui para Jundiaí, para Alphaville, trabalhar na HP. E foi uma proposta também de uma pessoa que me chamou, que estudou comigo, e estava lá e falou: Olha, tem uma posição aqui de finanças. que legal. Você sabe que eu Lá, já trabalhei na área de finanças da HP, você né? trabalhou, né, Aquele prédio é num dos maravilhoso. negócios, né? Eu É. trabalhava na Lado, que era Latin America Distribution Operation, era parte de distribuição também, fábricas de distribuição. E eu entrei como analista financeira. Eh, Esses desafios, eles sempre foram questões de mim, tipo, como é que eu vou fazer analista financeira, não, né? Como é que eu vou fazer isso? Quem Mas fez eu sempre me matemática, desafiei. Cintia, quem fez matemática, Então, eu digo que faz qualquer coisa, eu gente. sempre me desafiei. Para mim, o novo me traz uma sensação boa. Ele não me traz uma sensação de medo. Pode ser que tenha um lado da minha personalidade, eu sou um pouquinho destemida. E aí volto até nas origens da minha família. Eu sou destemida porque eu tenho grandes seguranças. Porque eu tenho pilares fortes de segurança familiar que me permitem errar e poder voltar e saber que tem um colo para estar. Então isso me Como deixava formar eu tomar decisões assim Como de formar time destemidos? Talvez sendo um líder que passe confiança, que dê suporte.
para o time errar sem medo de arriscar. Eu tento Olha, sempre tem uma passar mensagem muito aí. isso pro meu Tem uma time. Eu acho mensagem que é até fortíssima aqui. intrínseco meu de dizer: "Vai que pode", Vai principalmente que pode, agora, adorei, gente. Vai que pode. vai Ai, que dá. muito bom. E eu tô atrás também, né, porque eu acho que eles precisam é dessa É, segurança. isso, exato. E eu acho que a tecnologia hoje ai, tô entrando nesse outro mundo que eu amo, né, você A gente é também, super conectada com isso, você sim. também. A tecnologia hoje, ela não permite ter certeza mais de nada. Não, as IAs Ninguém sabe alucinam mais que a mais. gente. Alucina. Então, assim, se você não tentar, se você não errar, tá mais do que provado que você não vai sair do lugar. Então, essa questão eu sempre trago muito, né? De se a não podemos ter medo, a gente tem que tentar o novo e tem que mostrar que dá para fazer, né. Sensacional. E saindo da HP ou ainda dentro da HP, como foi depois de assumir com coragem essa posição de analista financeira, né? Vim de logística, será que é? São caixinhas e são nomes que as pessoas dão só para organizar melhor as pessoas, Sim, mas que no fundo você só entrega o que você sabe, percebe? sim, Não importa se você se chama analista de logística ou de finanças, você só vai entregar o que você tem, em sim. todas as posições. Pode chamar do que quiser o seu cargo. E eu sou líder em pivotar a carreira, né? E eu digo isso, eu digo, eu vou provar até o final de que isso é nome que a gente dá para se organizar, né, do ponto de vista importante, organizacional de governança corporativa, mas que no fundo a pessoa, ela vai dar o que ela tem dentro dela, É isso, tecnicamente, intelectualmente, né? E pode chamar do que você quiser. Ela vai ter a mesma coisa para te dar. Troca ela de caixa que você vai ver. é isso. Então chama de CFO, de CVO, de Chief Financial ou Chief Future Officer, chama de board member, chama do que for, me mentora. Ela só vai te dar o que ela tem intelectualmente dentro dela. É Então, isso. isso é muito importante, que você tomou a coragem de assumir esse outro lado, mesmo não sendo em logística. E E é de finanças fez o quê ali? é. Bom, foi aí meu primeiro passo mesmo no mundo financeiro. E eu não às vezes olho e tento compreender o que que vem primeiro, né. Se é a tua personalidade que te leva, ou se é as oportunidades, ou até uma conjunção das 2 coisas, né. Porque eu vejo também muitas mulheres que e não existe um caminho, existe o caminho da sua personalidade, que é muito desse do pacotinho que você carrega. Também, que não é só a parte de conhecimento, é a personalidade. Eu nunca tive, dentro de nenhuma das minhas oportunidades, alguém que olhou para mim e falou assim: "Ah, eu vou pegar essa pessoa, eu vou dar a mão e vai subir". Eu nunca tive, mas e talvez eu nunca tive, porque eu nunca tive paciência de esperar ter, que remete à minha personalidade. Então, eu sentei foi logo que eu entendi como é que funcionava uma vida dentro de uma empresa Corporativa. corporativa, eu já tracei claramente os meus passos. E eu não traçava só onde eu ia estar, mas quando eu ia estar. E o que eu precisava fazer para estar ali. Então, falando de percurso nas empresas, dentro da própria HP, eu já virei controller de um dos negócios, que era o negócio de fabricação e distribuição, controle de finanças. Foi bem numa época onde a Compaq e a HP se juntaram, foi um pouco antes disso. Vendo esse movimento e sabendo que a Compaq ia ficar com toda a parte de logística, que era essa parte de distribuição, porque eles eram mais fortes, a HP fez uma distribuição bem olhando quais eram as capacidades, fortalezas das 2 empresas. Muito HP isso. Na hora eu falei assim: "Eu não vou ficar aqui esperando o que vai acontecer comigo". E eu já fui buscar oportunidades no mercado e logo, mas assim, muito rapidamente apareceu uma outro desafio, porque dentro de finanças e eu comecei em finanças como uma financeira de negócio. A gente chama de controller de BU, né? É, Até a posição que business você tá, de controller. business controller. O que é E super aí legal, porque te dá uma visão de que business dá uma visão absurda. Você absurda. trabalha muito mais com o CEO do que com o CFO. Exato. Mas eu fui convidada para assumir como controller agora da Cadbury Adams, que era na época a antiga Warner Lambert, que pertencia à Pfizer, ao grupo Pfizer, mas era a parte de confeitos. Farma. Mas era ali, ela estava no ambiente de confeitos. E era uma posição de controller, que eu tinha que ter toda uma parte técnica, Era alimentício, então. tributária, contábil, alimentício, que eu não tinha. O que eu fiz? Eu me conectei com todas as bases de informações,
de todas as metodologias contábeis, que na época elas não eram IFRS como hoje, elas tinham, cada país tinha a sua. Horrível. Era horrível, você tinha que entender todas essas diferenças. E fui autodidata mesmo. Buscar todas as leis tributárias e fui aprender. Mas eu sentei naquela cadeira e falei, é aqui ou nunca. Mas veja, uma situação um tanto desafiadora, porque e aí eu tinha um grupo já de 80 pessoas reportando para mim. E você estava em Jundiaí? Onde ficava essa Não, empresa? ficava de Jundiaí, eu Você vim foi para para HP, que é em Alphaville. Isso. Você mudou? Não mudei. Você Eu continuou em continuei em Jundiaí? Porque Alphaville. Não, Jundiaí e mudei Alphaville, para você Alphaville. mudou para Mas Alphaville. Tá. nessa, ela era lá em São Paulo, lá no Bela Alphaville e São Vista. Paulo já tá mais pertinho, né? Mas eu ia todo dia daqui para o Bela Vista. Ai, Já desculpa. era esse trânsito aí de hoje ou não, produção? Já era um trânsito de hoje, porque a Castelo Branco era um horror. Foi a época ainda antes do pedágio. Enfim, era um caos. E nessa situação, fui para lá e voltava todo E o dia. esquema você manteve o mesmo? Uma pessoa na sua casa que Mantive. cuidava das duas coisas. Só que aí As você crianças na começa... escola de manhã. olha que interessante, né? Tudo que você vai subir na tua vida, você vai trazendo mais conforto. Sim. E mais atenção também para eles, né? Eram momentos que eu consegui já ter uma pessoa para ficar com eles, um motorista, e assim, era um motorista genuíno Mille, tá? Não esquece essa visão Carro blindado de novela, carro né? blindado motorista, mas era a pessoa que eu precisava para conseguir levar. Tira do futebol, esses leva pra filhos. natação. Tira da Exato. escola da natação, leva pra não sei onde. É isso mesmo. Estar próximos, tinha um Einstein do lado do meu prédio, eu tinha um clube 2 quadras para frente, eu tinha... E nesse sentido, a gente arrumei ali a vida, né? De conseguir ter tudo ali sem eu ter que estar 100% presente. Mas haviam 2 coisas que eu nunca abri mão. A primeira delas é que quando meus filhos estavam doentes, era eu que estava lá com eles no médico. Do lado de casa, no Einstein ali do lado de casa, mas eu fazia questão de estar. Ligava para uma empregada lá na Castelo, dizendo, vai descendo, que eu já estou chegando Vai lá. descendo E é essa padrão. loucura? Vai indo, que eu estou Já vem chegando. saindo com as crianças pra porta, que eu só tenho tempo de abrir o carro. Né? Pra babá colocar e enfiar o cinto. Enfiar o cinto. A gente nem desce. Eu já fiz muito call de recepção de hospital, sabia? Muito, porque eu queria acompanhar. Eu achava que ia ser muito dolorido para eles estarem no momento de fragilidade e não me ter. De dor, de tudo, e não ter ali a mãe para falar, tá tudo bem, mãe? Tá tudo Isso, certo, né? porque é na gente que ele pega a confiança da situação, né? A tal da confiança de casa, né? Do filho. Tamo junto aqui. E a outra coisa era o meu tempo livre. Eu tinha, sim, pessoas para me ajudar enquanto eu estava no trabalho. Mas durante a noite e final de semana, era eu e meu parceiro, que também, esse meu segundo marido, ele foi fundamental também para que tudo pudesse acontecer. Então, essas situações eu não abria mão. Éramos nós que estávamos lá à noite em claro, éramos nós que estávamos lá. Esses meus 2 filhos já tinham crescido nessa época, já estavam na adolescência, quando a gente morava em Alphaville, eu já trabalhava. E então eles já tinham um pouquinho mais de flexibilidade, mas mesmo assim eu não abria mão dessas 2 questões. Sensacional. E aí entraram, em que momento você achou que era hora de entrarem mais 2 filhos nessa história? Bom, primeiro que a vida foi tão boa com 2, que a decisão de ter outros filhos, ela veio fácil. Claro, né, gente? Se sozinha, essa bicha mudou de emprego, de cidade, teve 2 filhos, se separou com ajuda agora, produção. Muito bom. Pedro e Lucas vieram 17 anos depois dos 2 primeiros, né? E já num outro momento de vida. Eram 2 Cíntias, tomando decisões diferentes, por motivos diferentes. Isso é muito interessante. Até tendo uma visão em relação à maternidade completamente diferentes, né? Então, isso é muito Claro, engraçado, né? é muito claro na minha mente, a minha mudança, né? Por estar vendo uma situação de outra forma. Eu tenho a mamá de 4, né? Biologicamente, o meu filho mais velho, são 4 biológicos, meus também tem 22. Gente,
Era outro país, era outro presidente, outra economia. Como que não ia ser outra Karen? Claro que ia ser outra Karen, claro. Sorte dos filhos que vieram Que depois, vieram né? depois, É mas mesmo os lógico. que vieram Sim, a antes. gente dá o que a gente tem, né? O Exato, Léo é incrível, exato. bárbaro. Putz, é um jovem que É. me enche de orgulho. Eu falo dele o tempo todo. É um super empreendedor, inclusive. Filho, Léo, a mamãe te ama muito. E tem muito orgulho de você. Mas é óbvio, a gente é outra mãe, É. né? Mas porque a gente viveu outras coisas e isso agregou ali na nossa caixinha de ferramentas de personalidade. E nesse momento, como foi pra você na carreira e no momento que você já estava? Você continuou nessa indústria ou não? Não, aí estava na Cadbury, fiquei lá também mais uns 6, 7 anos, e depois eu fui para uma cadeira de diretora financeira na Sig Combibloc, que é a empresa concorrente da Tetra Pak no mundo, as duas únicas que fazem caixinhas assépticas. Numa mudança também até de cultura, uma empresa suíço-alemã, e eu sempre estava Nossa, acostumada em com empresa americana. americana, que é bem diferente. Numa startup no Brasil, então era uma operação que ela demandava um tempo enorme de construção de Não, ainda mais gestão. suíço ou alemão, que é muito metódico, não é tão. Eu tenho essa sensação tão fluido quanto a cultura americana. Não sei se fluido para nós que estamos acostumados com a cultura, mas. E startup, né? Quase que um oposto. Imagina, uma startup deles deve ser muito mais organizada que uma startup Super padrão. É organizada, quase uma empresa multinacional. super organizada, mas dependia muito também das nossas decisões aqui local, né, de fazer, mas eles tinham processos muito claros, bem definidos, que até para conseguir fazer uma mudança, você tinha que convencer muita gente Muito business plan. que aquilo foi muito, mas muito, muito, um ano para conseguir convencer de que fazia sentido a mudança. E nessa época foi quando eu decidi ter mais dois. Não foi mais um, eu decidi ter mais dois. Porque a experiência com dois filhos, e eles têm 1 ano e meio de diferença entre eles, O meu tem 1 ano e 1 mês. É exatamente isso, é muito melhor. é muito melhor. Acho que a gente fala assim, o pessoal falando, ela não bate muito bem, né? Isso é É porque é muito mais fácil. exponencialmente melhor, né? Porque eles acabam ficando muito amigos e a atenção Eles ficam entre dos eles, né? pais acaba sendo a necessidade é menor. Uhum. Então, assim, eles têm fora a convivência também, né, sociabilidade e tudo mais que é desenvolvido. Mas eu acho que a questão do que nos cabe, ela é muito melhor. E aí eu decidi ter mais dois filhos e eles vieram durante essa época nessa empresa suíça-alemã. E é muito interessante essa história. Eu preciso contar para vocês. Porque assim que eu falei que eu estava grávida, desceu o board no Brasil. Porque eles queriam saber, porque aí vem uma questão totalmente cultural, de legislação, de como a Ah, Alemanha vê a sim, até porque legislação da lá maternidade. é uma eternidade Lá a você pode licença. não voltar. É. Você pode ter até 5 anos para decidir voltar e a tua posição ficaria lá esperando você. Então, eu acho que eles se preocuparam, desceu o bode, porque eles queriam saber o que, que eu ia fazer na minha vida. E eu falava, meu Deus, né? O que está acontecendo, né? Nessa empresa. Mas assim, sempre foi uma vontade de voltar, nunca foi. Eu acho que a questão de que se eu não vou dizer que não, eu não tive nenhum pensamento de desistir ao longo de toda a minha carreira. Eu tive rápidos pensamentos que foram rapidamente desconsiderados. E principalmente nos momentos mais difíceis de maior cansaço ou alguma outra coisa nesse Claro, sem sentido. dúvida. Então, eu sabia claramente que eu não ia continuar e que eu ia voltar. E aí deixei eles mais calmos. Voltei até antes do tempo da licença Quanto tempo maternidade você terminar. ficou? Eu fiquei 4 Ah, meses de licença, voltando e ainda trabalhando um pouquinho lá, porque eu já tinha também todo um esquema de vida muito bem organizado. E aí, nisso, eu tive 2 gravidez, não foi uma com, né, eles não são gêmeos, são semigêmeos, eu falo. são semigêmeos, é. E foi quando eles nasceram. Nesse momento, eu mudei para São Paulo. No segundo, você também ficou só 4 meses? Eu falo só considerando que você estava numa empresa alemã, e para eles isso deve ser super easy, né? Super pouco, porque. Também fiquei 4 meses. Boa.
E aí você mudou para São Paulo. Mudei para São Paulo. Mas aí já numa característica também da Cíntia, que ela já via as coisas de uma outra forma. A Cíntia dos anos 90, ela queria fazer tudo certo. Ela Adoro. queria amamentar 9 meses, que foi tudo que eu fiz. Ela queria o parto de natural, ela queria, não pode dar chupeta, não pode dar isso, os dentes vão estragar, tem que pôr dormir tal hora. Era tudo muito, né? Os filhos não podem comer bala, nem chicletes, nem Nem doce, açúcar, nem assistir TV. nem assistir TV, nem nada. E era uma situação que nos traz, de certa forma, um estresse, né? Porque você tem que fazer tudo muito correto. A Cíntia dos anos 2000, ela já era muito mais tranquila. E essa questão de se não der para fazer, tá tudo bem, tem outra forma de fazer as coisas. Se a criança quiser dormir um dia no quarto com você, também tá tudo bem. Ai, que delícia É uma delícia. poder sentir isso, né? Então, você tem muito dessa flexibilidade, sem perder a importância das coisas, né? Que conselho que você daria para as mulheres que, de repente, se perdem um pouco nesse aspecto de querer esse check in the box para tudo, sabe? Especialmente quando a gente tem, o que eu escuto, as mães que deixam para a maternidade um pouco mais tardia, a primeira, ao invés de ter essa segurança e essa flexibilidade, exatamente porque elas são super ultra e alcançam tudo na vida executiva, elas também não querem ser menos mãe. Se ela é uma super mãe, ela quer ser uma. Se ela é uma super executiva, ela quer ser uma super mãe. E que lugar, assim, você acha que conseguiu. O que aconteceu que se acomodou esse sentimento? Falou, não, calma aí. O que você diria para elas, sabe? Para que elas consigam também acomodar esse sentimento? Eu acho que a visão que mudou e que é um pouquinho por aí é entender que o equilíbrio ele não vem da quantidade de coisas que você tem que fazer, ele não virá daí, mas sim da importância a qual o objetivo. Então, acho que você tem que olhar para outra situação que não é o ato, é a situação da, da consequência do que aquilo pode trazer. E isso minimiza esse monte de atos que a gente se põe para fazer. Eles não são necessários, né? Eles não são. E existem outras formas de conseguir colocar isso. Eu vejo muitas mães, gente, amamentar é uma situação extremamente importante. Eu acho que ninguém tira isso. O leite materno é o leite, gera conexão. Ele é o leite mais importante sobre a questão de vitaminas e tudo mais. Quantas mães não conseguem Ai, um amamentar? monte. E eu não consegui amamentar na minha segunda gestação, Você porque amamentou na primeira e eu não conseguiu na amamentei muito segunda. na primeira, muito. Nossa, imagina a frustração. E eu não consegui amamentar na minha na terceira, né, gestação. O leite não vinha. E a mesma Cíntia, talvez por uma situação de vida, outra de, sei lá, de N outras coisas, não vinha. Então, mas tá bom. Eu, os leites que estão por aí, eles também representam a mesma característica nutricional do leite materno. Então, o que eu fazia? Eu queria conexão, eu punha no meu peito como chupeta. E eu dava o leite que eu não tinha como Como alimento. alimento. Então, você acha outras formas de se Se alimenta conectar biologicamente e emocionalmente, né? emocionalmente, sem precisar ter que fazer tudo aquilo, né? Tudo que a gente se propõe a fazer. Sensacional. E aí a gente vem para a parte de lições, assim, e aprendizados, né, nessa vida. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Primeiro, eu queria mostrar a foto dos meus filhos. Ai, que delícia! Você vai mostrando e apresentando todos, tá? Porque são muitos, gente. Então a gente tem que conhecer todos. Vamos lá. Esse aqui são os 4. A Piera, que é a primeira, a menina. E aí tem o outro menino mais velho, né? O maior aqui, que ele é o Gustavo. A Piera tem 34, o Gustavo tem 32. E os 2 menores, que é o Pedro e o Lucas, que aqui eles estão pequenos, mas eles já estão com 18 e 16 anos. Gente, E olha aí que legal. eu tenho as fotinhos, Vira porque essa de pé, coloca essa de pezinho. aqui, eu com o Lucas, Ah, que lindo. aqui o cachorrinho junto na casa. Ela tem um cachorro também, gente, porque quem tem 4 filhos começa, né? Não basta 4, como chama?
o look. O look. E essa aqui eu com Piera, que ela parece minha irmã gêmea. Super. Linda. Gente, 2 irmãs, sério. E o aprendizado veio dela. A Piera, um dia, já adolescente, ela chegou para mim e falou assim: mãe, eu fui na casa de uma amiga e a mãe dela estava lá, como sempre esteve para todas as vezes que eu fui. E em vários momentos eu dizia: poxa vida, ela está sempre aqui e minha mãe não, né? Ela falou assim: mas hoje foi diferente, porque eu olhei e vi que ela não tinha o que fazer. E aí eu comecei a olhar para minha mãe como uma pessoa: olha como você é interessante, olha como você tem uma vida que tem muito para dar. E eu olhei para aquilo e falei assim: foi a primeira vez que me caiu a ficha, e aí vem esse grande aprendizado, de que não se tratava só das ações ou valores que eu estava passando para eles, mas da influência que esse nosso comportamento traz para eles, né? Minha filha está pela primeira vez e falando que tudo o que eu fiz e todas as minhas ausências e todos os momentos que talvez ela precisou de mim agora eram encarados como uma questão importante para ela e para o que ela seria da vida dela, foi para mim assim um grande aprendizado. Foi nesse momento que você percebe aquela grande frase de que não é o tempo que se dispõe para eles, mas a qualidade, né, que você traz, que realmente fez sentido. Ela já é mãe? Não, Ainda não, não. não é. Ai, que delícia. Ela já trabalha? Ela trabalha. Então, acho que é nessas horas, só a gente que vai tendo filhos mais velhos, né? O Rico tá com 26, o Léo com 22, 23, aliás, acabou de fazer em março, que a gente vai percebendo o quanto a nossa influência reflete em coisas trabalhando, reflete sim também em coisas positivas. Não é só a mãe que estava dentro de casa que consegue dar coisas positivas para eles, né? E esse exemplo, e a gente só sabe disso depois que eles Depois crescem. que Isso que é cresce. o doído, Exato. né? Isso que é a dureza. Por que a gente Esse é não sabe dureza. disso É. antes? Então, o podcast também veio muito nesse lugar, Cíntia, de nós conseguirmos todo momento trazer histórias diferentes, com repertórios diferentes, para mostrar para as mães que estão, né, ainda jovens, que éramos nós lá atrás, de que, ó, fica tranquila, que você que trabalha também vai resultar em coisas positivas e marcas positivas, né? Esse aprendizado que você trouxe foi muito importante, porque ele é dos princípios, assim, do porquê e da existência do podcast. Temos muitos outros podcasts que também têm o público feminino como alvo, muito para empreendedorismo, né? Muitas atrizes também que falam sobre maternidade num campo super importante. Eu só sentia um pouco de falta dessa narrativa para gente que trabalha no corporativo. Às vezes até o corporativo não deixa, às vezes a mulher vir falar, tem várias restrições de vários lados quando é assunto de trabalho, né? Mas quando é assunto de maternidade, eu falo, poxa, a gente não vai falar nada das marcas, né? Nada. Podem vir tranquilas, nesse lugar, esse safe place, porque a dinâmica é muito diferente, né? A Sim, agenda não é sim. nossa, não é a gente que determina algumas coisas, cada empresa tem a sua política. Então, esse aprendizado que você trouxe de que, olha, mesmo a gente que trabalha, a gente consegue deixar uma sementinha positiva, é muito bacana, sim. E falando um pouco em futuro, quem ou o que te inspira a continuar crescendo? O que te inspirou a você continuar crescendo, assim, profissionalmente? Quando você saiu Da SIG da com o Sigda, Block. para onde você foi, né? Qual foi a posição? Porque você já estava como diretora. Sim, Você podia ter acalmado. sim. Nesse momento, foi um momento também de uma decisão bastante difícil, que ela confrontou a questão de família e profissão. E foi porque nós estávamos montando uma fábrica no Brasil e recebíamos muitos estrangeiros. E além de sermos eu mesma tendo que viajar muito para montar a fábrica, negociar onde seria o terreno, negociar, enfim, todas essas questões. E foi, eu tinha meus 2 filhos bebês. Então eu tive que tomar uma decisão de dar um passo profissional, de que eu me ausentaria deste tipo de trabalho, para que eu pudesse me dedicar um pouquinho mais para eles. E foi quando eu fui para uma empresa nacional, de menor porte. Naquele momento, eu morria de medo de que eu pudesse não ter volta para uma empresa multinacional, mas era o que eu tinha que fazer.
Então, eu não parei de trabalhar, mas eu parei de viajar. Consegui fazer com que os meus filhos pudessem crescer mais próximos de mim. E então foi essa Foi um uma presente de vida para você. exato, Continuar podendo aportar valor na área que você tem conhecimento, para a empresa que ela é muito bom e para sua família melhor ainda. sim, Não tem, né, passo para trás. Eu acho que pelo sim, contrário, é o que te deu o pezinho para você continuar sim. subindo. E nessas decisões, assim, eu encaro muito isso como questões de que alguma outra coisa há de se desenvolver. Ah, Porque se ela sempre. não é, por um lado, de desafios corporativos, ela é para algum outro lado. E eu vou te dizer que foi uma das grandes desenvolvimentos meus pessoais mesmo, porque eu fui trabalhar com dono. Fui trabalhar direto, porque uma multinacional você não sabe quem é um agente, né, A né, camada de governança da multinacional, ela é, te deixa fluir com muito mais tranquilidade, exato, o que e uma empresa do que nacional. uma empresa nacional. E então trabalhar ali com o dono, saber ver de uma outra forma, isso me trouxe uma desenvoltura também, né, de que não existe. Então, assim, cada experiência, Que a multinacional nem te exige, né? você está ganhando de certa forma, basta você olhar por um outro lado, por um outro e explorar aquilo. Bom, já que eu estou aqui, eu quero desenvolver aqui, né. E aí voltando na questão dos caminhos de lá, depois de 5 anos que meus filhos já tinham crescido, aí eu quis voltar para um ambiente de multinacional, foi quando eu fui então para a PwC. PwC, uma empresa, de Global, né? territórios independentes, né, que utilizam a mesma marca, muitas das decisões são locais, mas tem um vínculo também com o global muito grande. Então, eu digo que é o melhor dos mundos, é onde você pode ter as decisões aqui, eu não precisava viajar para ficar convencendo Ai, que todo mundo maravilha. sobre as questões do que fazer, mas eu tinha uma ligação que eu perdi quando eu migrei para uma empresa nacional, com o mundo do que está acontecendo lá fora, a tecnologia e tudo mais. Então, ela está nessa questão de mãe, mulher e profissional, ela encaixa muito bem. Fora os valores, porque eu acho que valores, eu não falei deles, valores das empresas ao longo de tudo isso, mas não há como você não estar numa empresa que não tem valores para esse seu momento. Aí você está na empresa errada, né? E então, todos esses caminhos que eu fui, eles estavam todos muito alinhados com o valor que a empresa dava para a profissional mulher. Lógico que evoluiu muito ao longo dos anos, mas sempre Claro. teve esse respeito com a diversidade e também com a maternidade. Qual foi esse maior aprendizado que a maternidade te trouxe para a carreira? Você falou: "Isso aqui eu mudei", ou "Eu sou uma líder dessa forma hoje", mas isso veio da maternidade, não veio de um curso, não veio de um. Olha, acho que a maternidade ela te dá, ainda mais com 4 filhos, que primeiro, as pessoas são diferentes e você precisa tirar o melhor delas. Eu acho que essa questão de gestão de pessoas, ela é uma situação, assim, que ela é Ô, muito Cíntia, você tem a percepção que é quase que a prova de que as pessoas são diferentes, porque elas nascem diferentes? Porque porque a os mesma seus mãe, filhos né? são diferentes dentro da Exato, sua casa. exato. E aquilo que motiva um não motiva outro, e assim vai. Então acho que ela te traz essa amplitude de questão, né, que ela é muito fácil de você compreender. E a outra situação, que acho que isso tem a ver até com as mulheres mães em geral, grandes líderes, é, é o que a ser mãe e ser profissional traz com a empatia, a humanidade né, ser mais humana em relação ao trabalho. Isso é, de fato, o grande aprendizado. Eu sinto também. Cíntia, fala um pouco para elas assim, ó, você não parou de estudar durante a faculdade por conta da maternidade. Você não deixou de ascender, mesmo sendo mãe. Você não deixou de ter um, dois, três, quatro filhos. E isso não impactou a sua curva de crescimento na sua carreira. E você me reportou aqui na sua história, na sua narrativa, de que você teve interações com o global e com outros países, em inglês, provavelmente. Me conta um pouco como é que entrou essa segunda língua, como é que foi para você, além de ter a camada materna, essa camada executiva, conseguir aprender essa segunda língua, assim? O que que você Segunda fez? Você língua e teve um terceira intercâmbio língua, porque no. eu também tinha o espanhol
em Excelente. algumas das ocasiões, porque o espanhol Hoje eu era parte escuto da mães cultura jovens latina, falando: americana. "Ah, mas eu não tenho inglês. Ah, mas é que eu já tive filho, e aí eu não tenho tempo de estudar o inglês ou o espanhol, porque aí eu fico com ele depois". Como é que foi encaixar isso? Olha, encaixar não só a língua, como também todo o conhecimento que eu tive que ter para conseguir alcançar onde eu cheguei, para mim foi o mesmo processo. Planejamento e ter objetivos, né? Não tem outra forma. Não vem natural, não vem simples. Eu tive uma base, obviamente, na minha família de estudo, muito bem, mas eu não tive oportunidade de ir para o exterior fazer intercâmbios, que é hoje, por exemplo, é o que eu dou para os meus filhos, né? Eu não tive essas oportunidades. Eu fui estudar nas escolas de inglês aqui do lado. Eu fui e me meter nas discussões, porque eu precisava enriquecer vocabulários, então precisava estar ali, sem medo de errar. E a cultura americana, até a empresa americana, ela é muito Receptiva. receptiva em relação É a isso. muito. Eu também já entrei com Ela é inglês muito muito ruim em receptiva. reunião e eles me entenderam e me Sotaque, né? Porque apoiaram, minha filha fala sotaque. assim: "Nossa, mãe, você tem sotaque de caipira". É o que ela A minha no inglês. ela No me corrige. português não, no inglês. Aí eu falo assim: "Como é que eles te entendem, né?" Porque É. é óbvio que ela já teve muito mais. E aí, nessa situação, a cultura americana, ela é muito receptiva, diferente da europeia, né? Que aí precisava ter já um inglês um pouquinho melhor. Então, assim, tem que estudar. Já o espanhol, ele já veio para mim mais tranquilamente. Mas você fez curso também? Não fiz curso de espanhol. Olha E que eu tenho alguma legal. questão aí, porque meu pai é espanhol. E eu Ah. acredito de fato que eu comecei a falar espanhol quando na HP, que a gente reportava para o México. E eu comecei a falar Guadalajara, eles têm um espanhol centro muito grande em Guadalajara, sem né? perceber. Deve ter sido alguma coisa de outras vidas, mas enfim, o espanhol veio, sem perceber. E aí eu já falava o espanhol ali, no começo o portunhol, depois você começa a ter mais interação, Pegar vocabulário. pegar vocabulário e aí melhorar. Mas o inglês, obviamente, eu estudei inglês executivo, estudava o tempo inteiro, isso. E também estudei, fiz MBA durante essa época. Eu fiz vários cursos, tanto aqui quanto fora, para ter mais conhecimento. E aí, em diversas áreas. Fiz todos os cursos de tesouraria e possíveis, até enfim, até os níveis maiores, porque era necessário. E nisso sempre planejando, né? Planejava meu ano, planejava meu mês e planejava a minha semana. Porque isso é mais natural meu, né? Eu sou uma pessoa de planejamento, então para mim é fácil realizar esse planejamento. Mas você tem que ter planejamento, porque você envolve toda a tua família nisso. Super. Então, tem que conseguir planejar, ter o acordo de todos para conseguir realizar. Sim, a gente até estava conversando antes de começar a gravação de que esse podcast era um plano e um planejamento que eu fiz em 24, né? Então, quando eu larguei em 1º de janeiro de 25, eu tinha todas as datas das entrevistas de janeiro a Já dezembro marcado, desse ano marcadas. Então, eu disse, não existe uma mãe de 4, 5 filhos como sem nós planejamento. sem planejamento. Você É. imagina o caos. E diante disso, de todo esse seu conhecimento, que conselho você daria para as outras mães que querem alcançar essas posições executivas aí e estão iniciando nessa jornada? Ou estão no meio da jornada, né? É difícil falar de conselho, né? Quem sou eu para dar conselho? Talvez dividir o que funcionou para mim, né? Eu acho que a primeira questão é ter o teu parceiro de vida. É o parceiro Escolher um que te apoie, né? Não que que. de fato esteja com você nos mesmos e repartindo os mesmos objetivos. Esse, para mim, Isso é foi uma muito das primeiras importante, questões. porque é um fator que eu vejo influenciar muitas carreiras femininas mais do que a maternidade. E não é dito, Cíntia. Não é dito. E isso é um tabu. E eu tenho experiências na minha vida que eu tive que também tomar decisões, né. É. A segunda questão é aprender a delegar, como a gente aprende também no nosso trabalho, como líderes, nós temos que delegar, nós temos que delegar também, e é prazeroso igual, porque não é só o seu ato de você fazer, mas é ver o resultado daquilo que está sendo feito, né, porque se a gente tentar fazer tudo, a gente vai falhar.
Então, ver o resultado, mesmo que através de outros, tem que ser a nossa grande satisfação. Tem gente que entende o amor numa leitura do serviço, né? E é muito desafiador quem faz a leitura do amor exclusivamente como serviço. E uma vez eu estava lendo sobre isso, sobre as mulheres fazerem a leitura, porque antigamente as nossas mães, as nossas avós, elas faziam muito a tradução, né? Então tem gente que olha o alimento através de cozinhar e de fazer coisas, e não é só ir nesse lugar, existem várias formas de amor, né, que podem preencher esse potinho. E acho que, por último, eu tenho, sim, uma questão, porque em vários momentos da minha vida eu deixei um pouquinho isso de lado. Mas nós temos que ter o nosso momento. Porque várias vezes que eu não respeitei isso, eu tive, entrei em burnout. E você foi menos melhor como mãe, menos melhor Exato. como profissional, não adianta. Você acha que você tá pegando aquele tempo para você e dando para o trabalho ou dando para os seus filhos, e você não vai ser uma melhor mãe ou uma melhor profissional. É melhor você pegar aquele tempo para você e ser uma melhor mãe e uma melhor profissional. Penso super igual. Se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, seria? A intensidade. Eu sou a intensidade. Tudo que eu faço é com muita paixão, amor, e eu entro de cabeça em tudo. Então, para mim, a palavra é essa. Ai, que delícia. E o que você diria para sua versão mais jovem, indo para o fechamento aqui da nossa conversa? Eu diria para dar menos atenção à culpa, que ela nos leva, ela nos traz um peso que ele não é real. E ele não reflete o esforço e a dedicação que a gente está dando. Eu acho que nós temos que aprender, né? Eu olharia para mim e diria, "Pa- rapidamente passa por esse momento, né? Não olha muito para essa questão de culpa. Ela pode ser desgastante e às vezes até desastrosa, porque ela pode levar você a ter uma vida mais ínfima e não ser tão feliz quanto poderia. Eu tenho a impressão, cada dia mais, cada vez que eu escuto as histórias que eu escuto aqui, de que a culpa, na verdade, não é da mulher. Ele é um sentimento de controle da Matrix. Ela é um sentimento de controle imputado pela sociedade, pela mente coletiva, que arranjou essa ferramenta para controlar um pouquinho as incontroláveis. Tem muito a ver mesmo, né? Porque é o que você vai introduzindo É dentro muito de fora e não de dentro. da sua caixinha, né? Mas eu Exato. tinha também situações de culpa, por exemplo, quando eu sentava num avião. Gente, eu chorava. Mentira. Eu chorava, Indo viajar a chorava, indo trabalho. viajar. Eu sentava no avião, principalmente quando eu tinha que ir para a Europa, que para chegar lá na segunda-feira de manhã, porque as reuniões eram às 8, eu tinha que sair 4 Nossa. da tarde do sábado. Então eu perdia sábado e domingo e eu sentava naquela sozinha. Eu nunca falei isso para ninguém. Vocês estão sabendo agora. Eu sentava e chorava. E aí passava também. Tá bom, Ficava tudo chorando, bem, eu já estou na dormia ali no Europa. avião, no dia seguinte estava tudo certo. Mas eu tinha isso. E a outra coisa também que ainda antes da pandemia, né? Porque a gente tem 2 momentos aqui, né, gente? A vida hoje híbrida, Meu ela está amor. trazendo afora a tecnologia, a vida híbrida está trazendo uma facilidade, mas naquela época não tinha. E eu pegava trânsito, então eu frustrava o tempo inteiro os acordos que eu fazia com os meus filhos, né? Então, quantas vezes eu deixei eles esperando no clube porque eu peguei trânsito e não conseguia chegar na hora que eu marquei. E eles reagem, né? Então, Super. eles reagem assim, Na com todos os chicotada. sentimentos. E eu ficava extremamente culpada, né? Sim, Então, é isso. E essa sim. culpa não é justa. Não é, isso mesmo. Cíntia, muito obrigada. Que Obrigada a delícia você. conhecer a sua história com mais profundidade, te conhecer por esse outro lado e todas essas outras facetas que às vezes a gente no mercado, por mais que se encontre em reuniões, eventos, não é capaz, né? Não tem É. tempo para isso. Tenho certeza que foi assim um presente absurdo para todas elas que estão te ouvindo, para as que já te conhecem e para as que ainda não te conhecem, sabe? Terem como exemplo várias coisas da sua história. E um Várias. presente para mim, gente, porque eu nunca achei que eu pudesse passar algo, né, para alguém, né? A gente guarda Imagina! muito para as nossas histórias e fala, mas o que que a minha história é tão interessante? E espero mesmo que, de alguma forma, eu tenha conseguido ajudar alguém. Sem Obrigada dúvida. por esse canal.
Ai, que demais. Foi maravilhoso mesmo. Eu que agradeço. E aqui vão ter vários presentes para você no final. O nosso boné que é exclusivo só para quem é entrevistada e o livro que você vai levar também, tipo, com muito carinho. E eu quero agradecer a vocês, que na verdade tudo é por vocês que estão assistindo aqui a mais um episódio do podcast Como Elas Conseguem. Muito obrigada.